Ende, sua melhor parceira no mercado livre de energia. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um bate-papo com especialistas sobre o mercado livre de energia. Eu sou Tereza Morrone e hoje vamos falar sobre descarbonização. A ENGIE desempenha um papel importante na transformação do setor elétrico, alinhando-se com a visão global de promoção de uma transição energética rumo a uma sociedade neutra em carbono, onde a descarbonização é essencial nesse processo. E neste episódio, discutiremos os impactos e as soluções em diversos setores. E para esta conversa, contamos com a presença da coordenadora de mudanças climáticas da ENGIE, Camila Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Tereza. É sempre um prazer enorme poder compartilhar informações e trocar ideias sobre esse assunto, que representa uma das maiores ameaças globais que a humanidade enfrenta atualmente, que são as mudanças climáticas e todos os seus desdobramentos. Obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigada a você por aceitar. É impressionante como a descarbonização tem um papel fundamental na mitigação das mudanças climáticas e na transição para uma economia mais sustentável. Antes de entrarmos nos detalhes, você poderia dar uma visão geral das estatísticas mais recentes relacionadas à descarbonização? Certo. Tens razão, a descarbonização tem um papel importantíssimo na mitigação das mudanças climáticas e precisa acontecer de forma rápida e urgente. Veja, Tereza, em 2023 foi divulgado que 6 dos 9 limites planetários estabelecidos pelo Centro de Resiliência de Estocolmo foram ultrapassados. Esses limites planetários definem até onde o desenvolvimento humano pode chegar sem afetar de forma irreversível a capacidade regenerativa da Terra. E, claro, as mudanças climáticas, sem surpresas, obviamente, é um dos limites que estão sendo ultrapassados. Outra fonte importante de informação são os últimos relatórios do IPCC, o chamado AR6. Eles apresentam evidências que as mudanças climáticas já estão em andamento, né? Concentrações de CO2 sem precedentes nos últimos 2 milhões de anos, a temperatura global já está a 1,1 grau mais quente se comparada ao período industrial. Os novos números mostram que as temperaturas globais continuam a subir. Nos anos de 2015 a 2022, foram os 8 anos mais quentes desde o início, né, do monitoramento. E parece que cada vez que passa, cada mês que passa, virou rotina ser noticiado que esse ou aquele mês foi o mais quente dos últimos tempos. Entretanto, eu não gostaria de focar apenas nessas estatísticas. Acredito que diariamente já somos abastecidos pelos jornais, notícias, com essas evidências e principalmente os impactos que os eventos climáticos extremos estão causando na sociedade. Apesar de estarmos atravessando esse enorme desafio, inúmeras oportunidades estão sendo criadas e muita coisa boa está rolando aí, Tereza. A matriz elétrica brasileira corresponde mais de 80% de fontes renováveis, a elétrica, né, não energética, enquanto a média mundial é apenas de 28%. No Brasil, 91% do PIB global estão comprometidos com metas net zero, ou seja, as empresas estão se comprometendo com um futuro de baixo carbono. O setor de energia elétrica registrou uma expansão recorde, né, de uso de fontes eólicas e solares. A Bloomberg noticiou recentemente que em 2022 os investimentos mundiais em transição energética totalizaram 1,1 trilhão de dólares, assim como as empresas de tecnologia relativas às mudanças climáticas levantaram 119 bilhões de dólares dos mercados de capital públicos mundiais. Então, eu acredito, sim, que devemos continuar cada vez mais munindo a sociedade dos dados gerados pelos cientistas sobre as mudanças climáticas, mas também não podemos esquecer de mostrar essas estatísticas, né, do que está acontecendo, do que estão fazendo e dos progressos significativos na transição para essa economia de baixo carbono. Muito bem, obrigada, Camila. Nós sabemos que o Brasil se destaca com uma participação de 45% de energias renováveis em sua matriz energética, bem acima da média mundial de 14%, né?
Como a ENGIE está contribuindo para essa realidade e quais são os planos para expandir as energias renováveis à medida que a demanda de energia continue a crescer? Tens razão. O Brasil, ele, por ser esse país de dimensão continental e com uma riqueza de recursos naturais, ele se destaca por ser bastante diverso em termos de tecnologia e por ter mais fontes de energia renováveis, hídrica, solar, eólica, biomassa, enfim. E isso faz com que a participação de renováveis na matriz energética brasileira, como tu disse, hoje é de 45%. Em 10 anos, estima-se expandir em 30% a oferta de energia interna. E assim mesmo, manter a participação das energias renováveis na matriz energética próxima a 48%. As energias renováveis são muito importantes e utilizadas no mercado livre de energia, que atualmente representa cerca de 39% do consumo total do país, segundo dados de setembro da Abracel, e que deverá crescer a partir de 2024, com a abertura de todos os consumidores conectados em alta tensão. E a ENGIE é um importante player nesse cenário de transição energética. Ela vem auxiliando o Brasil a diminuir a sua dependência de combustíveis fósseis através da geração, comercialização e escoamento de toda essa energia renovável. Somente entre os anos de 2016 a 2020, foram mais de 20 bilhões de reais investidos em expansão sustentável, e recentemente foi anunciada a aquisição de parques solares que acrescentam mais 545 megawatts de capacidade instalada para a companhia, com um dos investimentos mais altos do ano em energia renovável, 3,2 bilhões de reais. Isso só reforça o posicionamento estratégico da companhia em continuar crescendo em fontes de energia renovável. E de que maneira as empresas podem desempenhar um papel na transição energética global? As empresas elas desempenham um papel fundamental na transição energética global, na minha opinião. São as ações das empresas que podem influenciar significativamente o progresso da sociedade em direção a essa economia mais sustentável e de baixas emissões de carbono, para que, de fato, globalmente, a gente consiga atingir a meta de limitar o aquecimento global da Terra a 1,5 graus, conforme indicado pelos cientistas, né? E as empresas são parte da solução, e um elo que tem a responsabilidade e a capacidade de movimentar a sociedade através da adoção de práticas como eficiência energética, consumo de energia renovável, troca dos seus processos, troca do combustível fóssil utilizado em seus processos, desenvolvimento de materiais menos poluentes, desenvolvimento de tecnologias inovadoras, promover a conscientização dos colaboradores, diálogo sobre a temática com os seus stakeholders. As empresas devem ser protagonistas no assunto, junto às comunidades que atuam, compartilhar conhecimento e gerar valor compartilhado com a sociedade, e sempre de uma forma muito transparente, para que a sociedade, inclusive, possa acompanhar e se engajar junto das empresas nessa trajetória. E eu acho que um ponto que merece destaque é que as empresas façam os seus inventários de gás de efeito estufa. É essencial que todas as atividades comecem a conhecer os seus números e que saibam qual que é a sua pegada de carbono, porque só medindo que as empresas vão conseguir definir suas estratégias climáticas, definir as suas metas, as suas ações para a transição energética acontecer. Agora, como os produtos e serviços oferecidos pela ENGIE, como os I-RECs, ENGIE-RECs e créditos de carbono, podem ajudar a reduzir a pegada de carbono das empresas e transformar o setor industrial brasileiro em direção a uma maior eficiência e descarbonização? Bom, além de contribuir com a matriz elétrica brasileira, conforme a gente já mencionou aqui anteriormente, tornando mais limpa e renovável, a ENGIE possui, como você diz, 3 principais produtos que auxiliam seus clientes a reduzirem as suas emissões. O primeiro deles é o I-REC, que o I-REC ele equivale a um atestado de que a energia elétrica consumida pelo cliente é a partir de fontes renováveis. Então, esses certificados são reconhecidos internacionalmente e podem ser utilizados para neutralizar as emissões do escopo 2, que é o escopo relativo ao consumo de energia. Temos também o ENGIE-REC. O ENGIE-REC permite aos consumidores livres, principalmente grandes entidades industriais ou comerciais,
a firmar um acordo com a ENGIE para garantir que toda a energia consumida em suas operações está sendo gerada por uma fonte renovável, livre de emissões de gás de efeito estufa. Com isso, com o ENGIE-REC, a empresa consumidora pode zerar as emissões do escopo 2 de seus inventários. E temos também uma terceira opção, que são os créditos de carbono, que são certificados emitidos pelos nossos projetos, esses projetos que já estão registrados no âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o MDL, junto à ONU, pela redução ou remoção das emissões de gás de efeito estufa, e as empresas que comprarem esses créditos de carbono, eles podem ser utilizados para compensação das emissões de todos os seus escopos. Então, o I-REC e o ENGIE-REC, ele é utilizado apenas para o escopo 2, mas os créditos de carbono, eles podem ser utilizados para compensação das emissões de todos os escopos, o escopo 1, 2 e 3 das empresas. Perfeito, Camila, obrigada. De que forma as estratégias de mitigação e adaptação às mudanças climáticas estão se tornando parte integrante das empresas e organizações em todo o mundo? E qual tem sido o papel da ENGIE nesse processo? Sim, Tereza, a comprovação da sua fala pode ser evidenciado no aumento de frameworks e estándares de mercado que tratam do assunto e que surgiram nos últimos anos, né? Então, é muito bom ver a evolução do mercado financeiro e a evolução das empresas e como elas estão se engajando para atender esses frameworks e estándares que estão vindo por aí. E aqui na ENGIE não é diferente, né? Na ENGIE as ações estão extremamente alinhadas ao propósito da companhia e aos seus direcionadores estratégicos. E como parte desse movimento, a companhia investiu na estruturação da sua jornada pelo clima, de uma forma bastante consistente, transparente, buscando um alinhamento à ciência, a fim de priorizar, de fato, a redução das emissões em toda a sua cadeia de valor. A jornada pelo clima, então, ela está baseada em 3 grandes pilares aqui dentro: gestão, mitigação e adaptação. E essa jornada, ela tem como foco principal o objetivo de tornar a companhia cada vez mais resiliente frente ao tema. No pilar gestão, o foco desse pilar, ele está embasado em inventariar todas as fontes de emissão, engajar todos os stakeholders, conscientizar, fazer todo o disclosure. No pilar mitigação, podemos dizer que o foco principal, de fato, são reduzir as emissões. Então, buscar eliminar, substituir, reduzir todas as fontes de emissão que for mapeada e possível de ser executado. E aquilo que não for possível, compensar essas emissões residuais. E no pilar de adaptação, a gente está falando muito em questão de emissão, de baixo carbono, mas a gente não pode esquecer também dos riscos climáticos. Então, por isso, a gente engloba também na jornada pelo clima o pilar da adaptação, que o foco é mapear e endereçar os riscos e oportunidades climáticas aqui para a companhia. E é importante destacar que a execução dessa jornada aqui dentro se dá de uma forma muito multidisciplinar e transversal, né, com a atuação de diversas áreas, uma atuação do Comitê de Sustentabilidade da companhia e, claro, o sponsor da alta gestão, que é para garantir que a temática é prioritária, de fato, aqui dentro na companhia. Camila, os investimentos da ENGIE no setor de energias renováveis e a redução das emissões de CO2 são impressionantes, né? Sabemos que entre 2016 e 2022, mais de 20 bilhões de reais foram investidos em energias renováveis. Não podemos deixar de falar também da redução de mais de 86% nas emissões de CO2 que vem acontecendo desde 2021. Você poderia dar alguns exemplos de projetos ou realizações que foram desenvolvidas para esse sucesso? Bom, está muito pautado na estratégia da companhia de descarbonizar o seu portfólio de geração de energia, que ocorreu de fato com a saída total da operação de carvão e alinhado aos grandes investimentos de energia renováveis que tu comentou. Esses 2 principais atuações fez com que a nossa intensidade de emissão, que é expressa em tonelada de CO2 por cada megawatt-hora gerado, tivesse essa redução significativa de 86%, quando comparamos aos indicadores de 2021, e focado, de fato, para o escopo 1 e 2, que são os escopos de gestão direto da companhia. E agora vamos falar de estratégias.
quais os processos que a empresa tem adotado para lidar com as emissões de gases de efeito estufa nas atividades indiretas e como está priorizando o engajamento responsável da cadeia de abastecimento nesse contexto. Então, como comentei, uma vez que superamos essa questão de descarbonização do portfólio e alcançamos uma redução drástica das emissões do escopo 1 e escopo 2, nós direcionamos o foco do programa Jornada pelo Clima para as atividades indiretas, ou seja, no escopo 3, que são as emissões que trazem inúmeros desafios para todas as companhias, pela sua complexidade, desde a mensuração até as incertezas de definição de metas de redução. Essas emissões do escopo 3, que envolvem basicamente compras de materiais, transportes ou outros serviços, passam a corresponder por mais de 90% das emissões de gás de efeito estufa da companhia. Então, esse trabalho requer um amplo entendimento e engajamento da nossa cadeia de fornecimento. E agora, então, a ENGIE ela está centrada para fazer isso acontecer de forma bastante responsável, né? No segundo trimestre de 2023, o Conselho aprovou as metas e os compromissos climáticos da ENGIE, incluindo o engajamento de 100% dos principais fornecedores do escopo 3 a definirem metas alinhadas às ciências até 2030. A companhia também se comprometeu a reduzir ainda mais as suas emissões de gás de efeito estufa, em 30% até 2025 e 50% até 2030. Bom, agora que falamos de estratégias, queremos saber dos principais compromissos climáticos da ENGIE para os próximos anos, incluindo o envolvimento com fornecedores e as metas de redução de emissões de gases de efeito estufa e como planejam alcançar essas metas. Conforme comentei na questão anterior, o Conselho de Administração, então, ele aprovou as metas dos compromissos climáticos da companhia e definimos metas baseadas nos 3 pilares de atuação que eu comentei aqui da Jornada pelo Clima. No pilar gestão, então, a gente definiu como meta engajar os 100% dos principais fornecedores do escopo 3. Esses fornecedores vão ser engajados a definirem metas alinhadas à ciência até 2030. Realização de 2 treinamentos anuais aplicáveis a todos os colaboradores, diretoria e conselho de administração sobre a temática de mudanças climáticas. No pilar mitigação, nos comprometemos a reduzir a intensidade das emissões do escopo 1, 2 e 3 em 30% até 2025 e 50% até 2030, e ampliar a geração de energia renovável em 3,8 gigawatt até 2030. E, por fim, no pilar de adaptação, ter 100% dos nossos ativos cobertos por planos de adaptação climática até 2030. Além dessas metas, foram definidos compromissos também nos 3 pilares, que, dentre vários compromissos, envolvem principalmente continuar realizando o controle rígido e registro das emissões de gás de efeito estufa em toda a cadeia de valor, incentivar projetos de P&D, fomentar oportunidades em novas tecnologias, como o hidrogênio verde, buscar soluções de absorção, captura ou remoção de CO2, desenvolver projetos de soluções baseadas na natureza, que apoiam a mitigação climática e a conservação da biodiversidade, outra temática muito importante na companhia, apoiar soluções de impactos positivos nas comunidades. E para atingimento dessas metas e compromissos, né, temos iniciativas de redução já mapeadas que envolvem todos os escopos, escopo 1, 2 e 3, como exemplo, substituição de gases refrigerantes, eficiência energética, eletrificação de frota, e eu acho que o ponto mais importante, tendo em vista a materialidade desse escopo, é o programa de descarbonização dos fornecedores, que o time de suprimentos da ENGIE está implementando e que tenho certeza que vai ser um grande case de sucesso aí. E para garantir o atingimento dessas metas e compromissos, obviamente, temos uma governança bastante robusta, que envolve desde definição de métricas e indicadores direcionados a cada ativo ou cada área relacionada, até a remuneração variável envolvendo essa temática, Tereza. Muito obrigada, Camila. Bom, hoje conversamos sobre descarbonização, energia limpa e o nosso compromisso com um futuro verdadeiramente sustentável.
Agora, antes de nos despedirmos, eu gostaria de convidar a Camila para compartilhar, de repente, uma última perspectiva e também fazer as considerações finais. Camila. Certo. Embora as mudanças climáticas representem um desafio global e bastante significativo, eu sou da turma otimista, Tereza. Acredito sim que é um desafio gigantesco, mas que está criando inúmeras janelas de oportunidades, como a gente já mencionou aqui. Estamos com bastante embasamento técnico e científico de que precisamos pensar e agir diferente, consciente, mudar hábitos e modelos de negócio. E que sim, eu acredito que é possível. E cada ação, não importa o quão pequena possa parecer, vai de fato contribuir para um futuro mais saudável aí para o nosso planeta. E vale lembrar que a jornada rumo a um mundo mais sustentável é uma responsabilidade coletiva. Muito, muito obrigada, Camila, pela sua participação. Eu Excelente que agradeço. entrevista. E para você que nos acompanhou até agora, agradeço demais mesmo a atenção e reforço aqui os sites para que você não fique com nenhuma dúvida entre números, pesquisas, serviços e vantagens de optar pelo Mercado Livre de Energia. Acesse lá ende.com.br/Mercado Livre. Eu sou Tereza Morrone e tenho a certeza de que juntos podemos criar um amanhã mais brilhante e ainda mais limpo. Espero encontrá-los em breve em nossa busca contínua por um mundo mais sustentável. Até mais! Ende, sua melhor parceira no mercado livre de energia.